Olá, professor da classe dos infantis. É uma alegria ter você nesse ministério tão especial. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos as mudanças trazidas pelo novo currículo da Escola Sabatina Vivos em Jesus. Me acompanhe. A classe dos infantis abrange crianças de 4 a 6 anos que antes pertenciam ao Jardim da Infância. Além da nomenclatura, também foi atualizada a frequência com que as histórias da lição são repetidas. Agora o ciclo é de 3 anos, então a cada ano as crianças terão novas histórias para aprenderem. Outra mudança relevante é o formato de estudo. Antes, a lição era apresentada no sábado e as crianças recapitulavam durante a semana. Agora, as crianças estudam primeiro em casa, durante a semana, e no sábado recapitulam a história com a ajuda do professor. Outro fato bem interessante são referentes aos pilares do antigo currículo. Eram graça, adoração, comunidade e serviço. Já o atual vai trabalhar 3 pilares: a graça, o desenvolvimento do caráter e a missão. Através do currículo Vivos em Jesus, nós queremos garantir maior envolvimento dos pais nas classes e no estudo diário da lição. Também incentivar a leitura diária da Bíblia, ensinar as crenças fundamentais da Igreja Adventista desde as primeiras classes, promover então assim atividades em meio à natureza e proporcionar um estudo da Bíblia com ativação cognitiva, fazendo conexões e ampliando a compreensão da sua leitura. Agora, quais são os objetivos desse currículo? São objetivos nobres, mas só vamos conquistá-los com a sua total dedicação. Por isso, vamos às peculiaridades da sua classe. As crianças da sua classe nos ensinam muito com a sua alegria, inocência e amor a Jesus. E o objetivo deste currículo é exatamente esse: ajudar cada uma delas a conhecer e amar Jesus, aprender da sua palavra e desejar servi-lo todos os dias. Sabe, na prática, mantenha a Bíblia no centro. Use-a nas histórias, incentive a memorização de versos e mostre às crianças como a palavra de Deus se aplica à vida delas. Somente assim você estará ensinando sobre oração, com seu exemplo e mostrando que falar com Deus é como conversar com um amigo. Incentive-as a orar com sinceridade e respeito. Um outro fator importante, a música. É parte essencial do programa. Escolha canções ligadas aos temas da semana e deixe as crianças cantarem e participarem. Isso traz alegria e envolvimento. Crie sempre um ambiente acolhedor, onde todas se sintam parte do grupo, especialmente as mais tímidas. Celebre aniversários, receba visitantes com carinho e conte com outro adulto na sala para estar te ajudando. No início de cada trimestre, use o quadro de ofertas. Deixe que as crianças acompanhem o progresso e entendam que fazem parte da missão. Incentive os pais a continuar esse trabalho também em casa, lendo as lições e passando tempo com Jesus em família. Toda semana nós temos também o momento Trabalhando as Emoções, e é a oportunidade de ensinar valores como empatia, paciência e autocontrole. São lições que moldam não só o caráter, mas também a vida espiritual das crianças. Professor, lembre-se, para muitas dessas crianças, você é um dos adultos mais importantes da vida delas. Ore por elas, cuide delas e viva de forma a refletir Jesus em cada atitude. Que Deus te abençoe seu ministério e faça de você um instrumento de amor e esperança na vida de cada criança. Esse é o meu desejo para você. Olá, professor da classe dos infantis! É muito bom ter você aqui para falarmos sobre como tornar cada sábado um momento especial e marcante para as nossas crianças. Vamos para nossas dicas de ouro? Nossa missão é ajudar os pequenos a enxergar o amor de Deus através das histórias, das músicas e atividades e também em cada detalhe da escola sabatina. Vamos começar falando sobre as histórias bíblicas. Querido professor, peça para que os seus alunos tragam a palavra de Deus a cada sábado.
E você, quando for contar a sua história, conte de forma viva, envolvente, com emoção e naturalidade. As crianças precisam saber que a palavra de Deus não é apenas um livro antigo, mas é uma mensagem real e atual para elas. Por isso, aprenda bem a história. Use diferentes tons de voz. Faça gestos, mude o ritmo e aprenda atenção com expressões do seu rosto. Se possível, use vários objetos, bonequinhos de madeira, figuras e até elementos de feltro. Tudo isso ajuda a fixar a mensagem. E lembre-se, cada sábado é uma nova oportunidade. Algumas crianças terão somente este dia, este momento, para ouvir a palavra de Deus. Então, querido professor, aproveite e conte a história completa de maneira simples e de maneira clara, que ela possa entender, destacando a verdade principal. Agora, querido professor, vamos falar sobre o ambiente, a sala da escola sabatina. A sala deve ser um lugar alegre e acolhedor. Crie um ambiente que ajude as nossas crianças a se comunicarem e a aprenderem com prazer. Decore a sala com temas da natureza. Você pode colocar pequenas plantas, frutas de plástico e também os animais de pelúcia, porque afinal as crianças adoram esse tema que são os animais e nós vamos aprender sobre isso no próximo trimestre. Faça com que o seu ambiente seja um ambiente acolhedor e acolha também os pais. Eles precisam ser envolvidos também na escola sabatina. Prepare um quadro de ofertas onde elas possam acompanhar o avanço do projeto missionário e também use diferentes recipientes para recolher as ofertas a cada trimestre. Providencie caixas especiais, como a caixa da surpresa e a caixa do explorador de histórias. Durante todo esse trimestre, nós iremos usar diversas caixas. Então, coloque essas caixas em um local específico na sua sala e nelas vocês poderão guardar todos os instrumentos, inclusive chocalhos ou um sininho, que serão usados durante as transições do programa da escola sabatina. Então, querido professor, providencie. Pode ser uma caixa especial, pode ser uma caixa encapada. Faça o seu melhor e utilize para contar e prender a atenção das crianças. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença e prendem a atenção das nossas crianças, tornando a experiência inesquecível. Outro ponto fundamental são as músicas. As crianças, elas gostam de cantar, então cante canções que estejam ligadas ao tema da semana e, se possível, permita que as próprias crianças escolham essas músicas e também cantem junto com toda a classe da escola sabatina. Use letras projetadas e escritas de forma visível para que todos possam participar, inclusive os pais das crianças. Você encontrará uma playlist musical em cada trimestre nos sites Vivos em Jesus. E por fim, vamos agora para as últimas dicas. Prepare-se com antecedência para contar a história bíblica com segurança e sem ler. As histórias missionárias e as lições da natureza vão se revezar a cada 2 semanas e o foco do desafio missionário desse trimestre é Missão para a Minha Família. As histórias missionárias foram escolhidas de acordo com a idade das crianças e elas reforçam o foco da lição semanal. Todas as semanas você encontrará na área virtual uma curiosidade missionária diretamente do local para onde vão as ofertas. O fato deve ser compartilhado com os pequenos. Já as lições da natureza vão funcionar da seguinte forma: a cada semana as crianças receberão um cartão da natureza com uma imagem referente a uma lição que podem obter com a natureza e o verso para decorar. Na semana que tiver uma história missionária, a lição da natureza deve ser curta e pontual. Nas demais semanas, a lição pode ser mais longa e incluir perguntas para discussão entre as crianças. E não esqueça, professor, do artesanato.
Os trabalhos manuais estão disponíveis na área virtual e reforçam de forma prática o que foi ensinado. Eles ajudam a fixar a lição na mente e no coração da criança. Que cada sábado, na classe dos infantis, seja uma oportunidade de plantar sementes de fé, de amor e de esperança. Que Deus abençoe o seu ministério e faça da sua sala de escola sabatina um lugar onde as crianças se sintam alegres e felizes em estar perto de Jesus. Olá, meu amigo professor! Inicio essa conversa com você lendo uma citação do livro Conselhos sobre Escola Sabatina, na página 10, de Ellen White. A escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar pessoas a Cristo. Não porque proporciona a jovens e adultos o conhecimento da palavra de Deus, mas por despertar neles o amor pelas verdades sagradas e eternas. O desejo de estudá-las por si mesmo deve ser despertado. Ensina-os, sobretudo, a regular a sua vida por seus santos ensinos. Percebe como esses momentos são importantes, o momento da escola sabatina? Eu trouxe aqui 5 princípios que poderão lhe ajudar, independente da classe, da idade em que as crianças estão. O primeiro princípio é o princípio do gancho. Desperte nelas o interesse pelas lições da escola sabatina, o desejo de estudar a Bíblia. Desperte a curiosidade, chame a atenção delas e deixe-as animadas para conhecer a história que você vai contar. O segundo princípio é o princípio da cabeça. Elas necessitam compreender o que você está dizendo. É necessário explorar a história com um vocabulário de fácil compreensão, memorização. Já ouviu dizer que a comunicação não é sobre o que você fala, e sim sobre o que o outro entende? É então preciso colocar palavras simples, porém criativas, para que as crianças compreendam a história. O terceiro princípio é o princípio do coração. Conectar o coração da criança a Deus por meio das histórias bíblicas. Por mais que em sua classe haja algum momento de brincadeiras, essas brincadeiras devem também elevar o seu coraçãozinho a Deus. O quarto princípio é o princípio da mão. Quando as crianças colocam a mão na massa, praticando o que elas aprenderam, elas podem cumprir a missão. Que cada criança tenha esse sentimento, o senso de estar cumprindo uma missão que ela tem, que Deus lhe deu. O quinto princípio é o princípio da celebração. É preciso celebrar, é essencial celebrar. Quando você reconhecer que houve, por meio do estudo da lição, mudanças no comportamento, atitudes positivas quando elas eram negativas, quando houve conhecimento da palavra, sabe o que isso indica? Deus está agindo no coração delas e elas estão tendo interesse ao que Deus tem a dizer. Então, é preciso celebrar. Olá, professor! Vamos à prática? O programa da classe dos infantis será assim: momentos prévios de 10 minutos antes do início da escola sabatina. Dê as boas-vindas e cumprimente cada criança pelo seu nome, mostrando que você está feliz em vê-las na escola sabatina. Toque música sobre o amor de Deus, como um fundo musical enquanto elas estão chegando. Trabalhando as emoções, você pode preparar uma caixa decorada contendo cartões com desenhos simples como um sol, a família, um amigo, um animal. E as crianças podem sortear um cartão e compartilhar algo pelo qual elas são gratas, relacionado ao desenho. Finalize exemplificando que a gratidão nos aproxima de Deus, nos torna mais felizes. O objetivo dessa atividade é ensinar as crianças a reconhecer as bênçãos de Deus e desenvolver um coração grato. Faça uma música de transição do programa da Escola Sabatina, cantando a música Vamos Recolher Tudinho. Vamos recolher tudinho e vamos guardar, pois agora vamos cantar e orar. Sente-se ao meu lado, que bom ver você. Vamos escutar histórias de Jesus. Vamos escutar histórias de Jesus.
Dê as boas-vindas às crianças novamente e diga a elas o quão feliz você está em vê-las. Apresente a música Bom Dia Jesus para que as crianças se familiarizem com elas. Cante também Meu Deus é Incrível ou uma música de adoração de sua escolha que fale sobre o amor de Deus e de sua criação. Compartilhe que nesse trimestre vocês aprenderão que Deus é amor. Dê boas-vindas aos visitantes. Caso alguma criança tenha feito aniversário durante a semana, faça uma oração por ela. Apresente a divisão e os países para onde as ofertas missionárias do trimestre estão indo. Mostre o mapa mundi, fale um pouco sobre a cultura da região e, em seguida, compartilhe das curiosidades missionárias sobre o país. Mostre às crianças um quadro de oferta e fale sobre a importância de doar. Cante por Jesus e convide uma criança para recolher a oferta, usando o recipiente separado para isso. Depois que o dinheirinho for contado por um adulto, convide uma criança para colorir a faixa semanal do quadro de ofertas para mostrar quando foi recolhido nesse trimestre. Cante Vamos Orar. Convide uma criança para orar. Em seguida, ore para que Deus conduza a oferta para ser usada onde for necessário. Convide uma criança para ir à frente, sentar-se em uma cadeira e segurar a Bíblia especial da classe. Fale sobre o quão especial a Bíblia é e como tudo o que está escrito nela é verdade. Cante Tesouro Grandioso e fale sobre como podemos confiar na Bíblia, que nos mostra o grande amor de Deus por nós. Crianças, alguém sabe me dizer como foi que o nosso Deus amoroso criou todas as coisas? E como é que tudo isso surgiu? A Bíblia responde essa pergunta. Em Gênesis 1:1, o nosso verso para memorizar diz: No princípio criou Deus todas as coisas. Responda comigo. No princípio criou Deus todas as coisas. Nesse momento, seus alunos já estarão na expectativa do que é que você irá falar após. Qual será a história bíblica que você irá contar, professor? É neste momento que você deve apresentar para eles 2 caixas especiais. Para isso, você deverá utilizar para chamar a sua atenção um sino ou um instrumento musical. Explique para eles que ao tocar esse sino, eles deverão então abrir uma das caixas especiais que você irá apresentar para eles. Uma das caixas é a caixa surpresa e a outra caixa é a caixa do explorador de histórias. Primeira coisa que você deve fazer é tocar então o sino e pedir a uma das crianças que venham à frente e elas deverão, então, abrir a caixa surpresa. Essa caixa deverá ser uma caixa preta e uma caixa totalmente vazia. A criança irá tomar a caixa em suas mãos e você perguntará para ela: o que tem dentro da caixa? Ao abrir a caixa, a criança irá dizer: nada. E você vai dizer para ela, então: exatamente, era assim que a terra era antes da criação de Deus. Ela era escura e não havia nada de bonito que pudesse ser contemplado. Nesse momento, então, você irá convidar as crianças para ir àquele cantinho especial que você preparou para contar a história bíblica. E aí, antes de você contar a história, você também poderá utilizar os recursos para a contação de história que estão no auxiliar da sua classe. Você pode convidar a criança para abrir, então, a caixa do explorador de histórias. Primeiro você toca o sino e ao criança chegar lá na frente, você pede para ela abrir a caixa do explorador de histórias. O que deverá conter dentro dessa caixa? Dentro dessa caixa, você poderá colocar vários elementos, como, por exemplo, imagens ou objetos de coisas que Deus criou. Você pode colocar ali pequenos animais,
você pode colocar árvores, você pode colocar estrelas, e aí você irá contando a história da criação do primeiro ao quinto dia. A ênfase do trimestre é Deus é amor. E a ênfase dessa semana é Deus é amor. Ele criou o nosso mundo. Você conta a história para os seus alunos utilizando algum desses recursos e, ao terminar a sua história, você deverá, então, fazer uma interação com eles. Você poderá, então, pegar algum desses elementos que estão na caixa do explorador de histórias e perguntar para eles: crianças, em que dia da semana Deus criou as árvores? Você espera que eles respondam e aí você complementa. Parabéns! Se você responder no terceiro dia, você está correto. Você pode então convidar uma outra criança para vir à frente e perguntar para ela: criança, em que dia da semana Deus criou as estrelas? A criança responderá e você então irá falar para ela a resposta correta. Parabéns! Se você disse no quarto dia, nossa, você está estudando a sua lição, que bom, que maravilha que seus pais estão gastando tempo com você para estudar a lição da escola sabatina. Você então, ao terminar de contar essa história, deverá contar para eles uma curiosidade da natureza. Você vai pegar um cartão da natureza e nele você irá mostrar um elemento. O cartão dessa semana fala sobre o pôr do sol. Quem já viu um pôr do sol aqui? Você pergunta para os seus alunos. Ah, que coisa linda, não é? É tão maravilhoso quando a nossa família se reúne no pôr do sol, por exemplo, do sábado, para nós celebrarmos a Deus por termos chegado nesse dia santo. E você, então, pode explicar para a criança uma curiosidade. Vocês sabiam que o pôr do sol é o momento em que o sol se desloca de uma parte do mundo para outro? E que antes desse momento, o céu se enche de cores, amarelo, laranja, vermelho, parece uma pintura, não é verdade, crianças? Que coisa maravilhosa! E sabe o que é muito importante também? É nós lembrarmos a cada dia, quando o sol se põe, de agradecermos ao nosso bom Deus. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor criou um mundo lindo e perfeito para cada um de nós. Porque o Senhor criou tantos sons, tantos perfumes, tantas cores, e isso enfatiza na mente do seu aluno a ideia central. Deus é amor e Ele criou o nosso mundo. Para terminar esse momento, porque aí você já estará se encaminhando para o final da sua lição, você deverá convidar as crianças para cantar a música final. E ao terminar esse momento, você então convida todos para fazer um círculo de oração. Nesse momento, encoraje seus alunos a fazer uma oração conjunta, onde cada um deles poderá agradecer por alguma coisa que Deus criou. Por exemplo, você pode começar a oração dizendo: querido Deus, muito obrigada porque o Senhor criou o mar tão lindo e maravilhoso. Seus alunos poderão seguir você falando outras partes, outras coisas importantes, como por exemplo, querido Deus, muito obrigada porque o Senhor criou os animais. E assim cada um deles estará fazendo a sua oração de gratidão por Deus ter sido o Criador, por eles ter um amor tão infinito por nós que criou esse mundo tão maravilhoso e perfeito. Reforço para os seus alunos que na próxima semana eles irão ouvir a continuação do que Deus criou para terminar essa semana da criação. E fale para eles que você já está ansiosa para receber a companhia de cada um deles. Nesse momento, você deverá então se despedir dos seus alunos e poderá então fazer uma oração por eles, pedindo a Deus que grave no coração e na mente de cada um deles aquele ensinamento que você ensinou naquele sábado. Querido professor, nós esperamos que você tenha aproveitado todas essas opções e sugestões que foram dadas aqui, para que você possa fazer do seu ministério uma bênção para cada um dos seus alunos. Olá, professores! O que você acabou de assistir foi a sugestão da programação para a primeira história da lição. E é claro que você pode usar a criatividade e adaptar o programa para a realidade da sua igreja. O importante é que lá na sua classe as suas crianças se sintam
acolhidas, abraçadas, que o coração delas seja a cada sábado aquecido pelas verdades bíblicas. Um aspecto importante para o sucesso da classe da Escola Sabatina é ter um planejamento, onde cada parte do projeto é pensado com intencionalidade. É isso aí. Você, como líder, deve pastorear suas ovelhas. E você que é líder do Ministério da Criança em sua igreja, pastoreie seus professores, auxiliares e toda a sua equipe de apoio. Por sua vez, os professores de classes pastoreiem as suas crianças e as suas famílias. Um material especial foi preparado para que você mantenha registrado cada visita realizada e para que ninguém fique esquecido. Você terá à sua disposição um planner para registrar suas atividades do ano inteiro. Entre essas atividades, o seu agendamento de visitação, colocando uma ovelhinha na capa do seu material para cada visita realizada. Vai ficar lindo. Porém, mais do que beleza, no final do ano com seu planner completo de ovelhinhas, você estará cuidando e zelando pelo seu pequeno rebanho. Já pensou? Você vai estar deixando mais do que um certificado de visita ou uma lembrancinha que você escolher para entregar. Você deixará uma marca de cuidado e amor, aumentando no seu aluno da Escola Sabatina o senso de pertencimento da família espiritual. E ele assim vai se sentir, mais do que tudo, parte da Igreja de Deus. Aproveite essa visita para você incentivar o projeto Maná e garantir que seu pequeno rebanho seja alimentado todos os dias e a cada manhã. Nós estamos muito felizes porque você escolheu, aceitou fazer parte desse grupo seleto de professores. Que Deus o capacite para dar o seu melhor todos os dias para as crianças que são presentes desta igreja e a futura liderança da nossa igreja. Nós cremos nessa geração, confiantes de que em breve nós veremos Jesus voltar. Eu espero que você tenha gostado, tenha se inspirado e muito obrigado por nos acompanhar. Até aqui e de que Deus lhe abençoe e lhe dê muita sabedoria para cuidar da sua classe e levar as crianças para mais perto de Jesus. Sabe, o sentimento que eu quero que tenha em cada criança, o meu desejo é de que cada criança se sinta abraçado pelo seu professor, mas mais do que isso, que neste currículo, se sinta assim acolhido e abraçado por Jesus. Que você seja o abraço do Senhor para a sua criança. Que Deus te use e Deus te abençoe.